Programa Som de Preta da Quebrada. Programa Som de Preta da Quebrada. O funk como empoderamento feminino. Aqui as mulheres mostram a sua força. Aqui a gente faz história. A resistência, a luta e a discussão de questões sociais e culturais. Utilizando o funk como transformação em suas vidas. Som de Preta da Quebrada. Aqui a Quebrada fala mais alto. Onda FM. Olá, eu sou Paulo Torres e está no ar o programa Som de Preta da Quebrada, o funk como empoderamento feminino aqui na Onda FM. Neste terceiro programa, vamos falar sobre o funk e a autonomia feminina, como o funk contribui para a desconstrução de estereótipos sobre o corpo e a sexualidade da mulher. A entrevistada é a MC Catrine. Ela é lá de Mauá, na Grande São Paulo, e traz um pouco da sua visão sobre os estereótipos dados pela sociedade às mulheres que estão no movimento funk, aqui na Onda FM, com o repórter Kleber Souza. Programa Som de Preta da Quebrada. O funk como empoderamento feminino. Bom, Catrine, obrigado por participar desse projeto com a gente. Projeto bem bacana que reforça, né, a importância das mulheres aí no movimento do funk, que divide essa responsabilidade aí com diversos artistas que são renomados aí nesse mundo artístico, né, nesse meio. A primeira pergunta, que a gente não tem como fugir, né, eu vou pedir para você se apresentar, né, falar que é Catrine, por que o seu vulgo, né? Eu tenho uma forte identificação com o funk consciente, é onde eu me sinto mais envolta, sabe, onde eu consigo trabalhar de melhor forma, e eu procurava muito um vulgo que eu pudesse colocar como sobrenome, né, que emblematizasse isso. E aí eu pensei em mãe, porque eu já sou mãe também, e eu percebo que a mãe é quem tem o melhor tato para lidar com a situação, com todas as situações. E aí a mãe do consciente, acho que juntou tudo no pacote e fez esse boom aí. A Catrine, ela é a salvação da Yasmin, sabe? Eu costumo dizer isso porque eu engravidei na adolescência, eu entrei muito pra dentro das estatísticas do que esperam pra vida de uma jovem periférica, mas eu sempre mantive o sonho de ser MC. Desde os meus 12 anos eu acreditava nisso, que essa seria a minha trajetória, e hoje eu tô aqui comprovando pra mim mesma que eu estava certa. Bacana, e hoje a gente vê que você conseguiu realizar um sonho, né? Catrine, eu queria entender também por que você escolheu o funk, né? Por que a escolha, né, desse gênero aí como uma das principais fontes, né, de renda aí sua. Queria entender, né, a importância desse movimento para sua vida, para sua trajetória. O que é o funk na sua vida, e me diz outra coisa, por que o seu vulgo, né? A gente procura você nas redes sociais, aparece Mãe do Consciente, né? Quando a gente quer falar sobre consciência, a gente entende ali que é passar uma ideia sobre o que é certo, o que é errado, falando mais o dado da periferia, né? Mandar o papo reto, né, para os jovens da periferia. Queria entender, né, um pouco mais do seu vulgo, Mãe do Consciente, sobre a Catrine por trás desse vulgo. Eu acho que não é a gente que escolhe o funk que escolhe a gente, sabe? O funk ainda é uma base muito sólida de denúncias periféricas, de denúncias sociais, sabe? De tudo aquilo que importa para uma pessoa da periferia. Então, quando a gente tem essa imponência na voz de poder falar sobre essas coisas, eu acho que o funk que aponta pra gente e manda a gente lá fazer tudo que tem que ser feito. Bacana, e você conseguiu unir o útil ao agradável, né? A relação da mãe, dessa coisa de proteção, né? De querer sempre passar o que é o correto com a consciência, né? Com o consciente aí no seu vulgo. Catrine, mais uma pergunta aqui. A gente quer entender qual mensagem você quer transmitir aí com suas letras, com seu estilo, qual público, né? Você quer atingir, você é da periferia, você tem um público da periferia,
Queria entender um pouco mais do seu estilo, qual mensagem você quer passar, as suas referências. Eu não consigo generalizar de fato a mensagem que eu quero passar com as minhas letras, porque eu acredito que ainda tem muitos assuntos que eu quero abordar, ainda tem muitas coisas que eu ainda nem tenho propriedade de fala e eu ainda vou adquirir e colocar nas minhas letras, mas de fato eu quero passar a imagem e a mensagem de uma pessoa real, de um porta-voz da comunidade real. Quero continuar trazendo denúncias periféricas, trazendo aquilo que importa nas minhas letras, porque acho que a gente se perde muito na futilidade de não falar sobre nada, falar de uma letra que globaliza, enquadra todo mundo e esquece de ser porta-voz de um público. Então, acho que o que engloba tudo é que eu quero ser a porta-voz da minha favela e não deixar ninguém de fora dessa voz, desde o mais inapropriado até a pessoa mais adequada a se falar. Eu quero ser porta-voz de dentro da minha periferia. Catrine, no mundo do funk, no movimento do funk, a gente entende que ainda há muitas barreiras, né? Principalmente quando a gente fala em envolvimento das mulheres, né? No mundo do funk. Hoje a gente vê muitos artistas homens, né? Sobressaindo, lançando músicas praticamente todo ano, tem um hit. E as mulheres, não generalizando, as mulheres elas estão mais num papel ali de coadjuvantes, né? Não protagonistas, elas estão ali por trás dos artistas, dançando, exibindo o corpo ali de uma certa forma, e tem essa referência da mulher no mundo do funk, né? E aí, eu queria entender da sua parte aqui, né? Em relação justamente a isso, né? Quais barreiras você enfrentou no mundo do funk? E até o momento, né? Quais os seus desafios aí? Eu acho que as barreiras são claras. O funk ainda não tem um alicerce cultural amplo. São muitas pessoas ganhando dinheiro dentro do movimento funk, mas sem saber exatamente o que elas fazem, sem saber exatamente para onde vai o dinheiro delas. Então elas pegam uma fatia do bolo e se contentam e não buscam mais, tá ligado? E não buscar mais não expande para os outros artistas que tá chegando também ter o conhecimento. Então eu acho que as barreiras são essa, fora a barreira de ser uma mulher dentro do cenário do funk também, né? A gente costuma sofrer muito assédio, muita desvalorização, mas é isso, não é coisas que eu acreditava que eu não ia passar, é coisas que eu luto pra acabar e só não pode fechar o olho, né? Mas são barreiras que já são claras pra gente, a gente já enfrenta sabendo que teria que passar. Maravilha, Catrine. Você falou no começo também que era um sonho, né? Que desde os 12 anos você sonhava em ser uma MC, né? Em viver do funk, né? Em estar nesse mundo. E a gente entende que a pessoa ali, ela tem um processo, ela passa por um processo ali desde do aprendizado, a entender um pouco qual gênero ela quer seguir, os caminhos aí no mundo do funk, porque são muitos caminhos, como eu acabei de citar, por exemplo, que tem as dançarinas, né? No meio do funk. Tem outras MCs que acabam indo um pouco mais pro funk ali da apologia, e você foi mais pro funk consciente. Hoje, você pode dizer que você se sente realizada, ou continua trilhando um caminho para essa realização? Creio que os dois. Já me sinto realizada e também continuo trilhando um caminho. A realização, ela tá naquilo de tudo que eu já fiz, né? De tudo que a Yasmin sonhou, desde os 12 anos, tá ligado? E o trilhar um caminho continua nas coisas que eu ainda não conquistei, nas coisas que eu ainda quero conquistar, nas coisas que eu ainda nem sonho em conquistar, mas vou. Mas é isso, acho que os dois. Estou realizada e continuo trilhando um caminho. A gente sabe também, né? Isso é nítido, que o mundo do funk ainda enfrenta muitos preconceitos, né? Principalmente quando a gente fala em diversidade, né? E assim, isso em todos os meios, não só no funk, né? Pra gente não querer colocar um adjetivo ruim aqui, né? No funk, né? Principalmente na periferia. E para as mulheres sofrem muito preconceito ainda, né? Como reforçando, né? Tem essa questão
da sexualidade, da mulher se exibir ali, né, mostrar o corpo, é uma coisa mais da imagem da mulher, né, que muitos homens, né, com esse olhar errado ainda enxergam, né, do corpo da mulher, da imagem da mulher, daquele corpo bonito, daquele corpo perfeito, mas muitas também estão quebrando essa barreira, né? E aí eu queria entender de você quais os preconceitos, né, que você já teve que enfrentar ao longo da sua jornada com o funk, da sua relação com o funk, o que você já ouviu nessa sua trajetória? O preconceito que as pessoas têm vendo uma mulher atuar dentro do cenário do funk é ter a certeza de que a gente só obtém êxito se a gente sensualizar. Se a gente usar vestes mais curtas, se a gente sensualizar as letras, se a gente se sexualizar. E minha luta é para quebrar esse estereótipo, sabe? Mostrar que a gente pode falar o que os homens falam também e o que eles não falam também, que a gente pode falar como eles falam também, com a propriedade qual eles falam e se apropriam do funk. A gente pode ter tudo isso e não se apropriar só de um gênero, que é o funk putaria. E para as meninas que querem também pode, mas o meu intuito é mostrar que a gente não sabe fazer só isso, entende? Então, acho que o maior preconceito é esse, as pessoas acreditarem que a gente tem que ser sensual dentro do funk quando se trata de uma mulher. Maravilha, Catrine, maravilha. E hoje a gente pode dizer também, as mulheres, elas estão conquistando um papel importante em diversos meios, não só no funk, mas como a gente está falando do funk, acho que é importante a gente bater nessa mesma tecla. Você, né, como um artista aí que já tem trilhado aí uma boa trajetória no movimento do funk, eu queria entender da sua parte se as mulheres hoje já podem se considerar consolidadas, né, no funk. Você acha que é possível a gente dizer que é um espaço conquistado, pode ser considerado maior do que a gente imagina para as mulheres? Você tem dimensão, né, dessa grandeza, né, dessa diversidade do movimento do funk, do espaço das mulheres no funk? Com o olhar de uma apreciadora do funk, eu posso citar para você alguns nomes que estão consolidados, mas olhando como o mercado gira, eu já não tenho essa mesma visão, porque rola muito uma desvalorização quando se trata de uma mulher. Então, a gente sempre precisa estar sendo validada por um homem, e sempre precisa estar ali presente em um cenário que é ministrado por homens, e que, infelizmente, os homens não estão sabendo fazer direito, né? Hoje a gente vê aí o funk abordando e passando um pano em cima de assuntos inaceitáveis como prostituição, agressão à mulher, e isso só faz a gente perder o respeito, perder a vontade de estar lá atuando nesse cenário. Então, assim, eu acredito sim na consolidação das mulheres que estão aí na cena, mas eu acho que o mercado não acredita e essa é a mudança que tem que ser feita. O mercado tem que ver como que a gente vende, como que a gente é importante sim para a rotatividade do funk, mas eu acho que ainda é uma luta pro mercado ter essa visão de que a gente é consolidada. Mas com meu coração de funkeira, tem sim muitas mulheres fodas dentro do funk que já são consolidadas como funkeira. Maravilha, Catrine. Uma última pergunta aqui. Gostaria de saber de você onde você quer chegar com o funk, né? Quais as suas metas? Também, né, queria que você falasse um pouco pra gente sobre os seus projetos atuais e que você falasse também como a galera pode te achar aí nas redes sociais. E já de antemão aqui, eu agradeço a sua participação, né, nessa entrevista aqui na Rádio Onda. Espero que você tenha curtido o bate-papo. Te convidamos logo para você participar aqui da programação da Rádio Onda, né, trazer um pouco dos seus projetos aqui pra gente. Obrigado. Eu quero que minha voz chegue nos 4 cantos de todas as periferias, para que todo menor que já tenha passado por alguma situação citada por mim se sinta com espaço de voz, com local de fala. E também quero chegar no ouvido de pessoas que nunca imaginaram a realidade como a nossa, para que, sei lá, o mundo comece a ser visto de uma forma diferente, que as pessoas comecem a se importar com o que acontece dentro da periferia e veja que a mídia não relata um terço do que acontece aqui, do que a gente tem
tem aqui, do tanto de talento que sai daqui e que só é visto e glorificado quando já saiu daqui. Então, a gente nunca tá vencendo, a favela nunca vence, um favelado vence e se distancia da favela. Então, eu quero mesmo quebrar essa rotatividade, virar os holofotes pra periferia. E nos meus projetos atuais, eu tô trabalhando agora num álbum chamado Meu Picho na Terra, onde eu vou relatar um pouco da minha história, relatar um pouco de outras histórias também que eu presenciei dentro da periferia. Mas o nome Meu Picho na Terra é para enfatizar a minha marca no mundo. São coisas que eu vou deixar no mundo aí, entre gerações e gerações. E para me achar nas redes sociais, é só procurar lá MC Catrine com K mudo, MC Catrine, certo? E vai me achar aí pelo Twitter, pelo Instagram, YouTube, todas as redes aí. Som de Preta da Quebrada. Onda FM. Siga as nossas redes sociais: Facebook, Rádio Onda FM 87.5 SP, Instagram, @Onda FM 87, YouTube, Onda FM 875 e TikTok, @Onda FM 87. Continue ligado na Onda FM. Até o próximo programa. Som de Preta da Quebrada. O funk como empoderamento feminino. Aqui as mulheres mostram a sua força, a resistência, a luta e a discussão de questões sociais e culturais, utilizando o funk como transformação em suas vidas. Aqui a Quebrada fala mais alto na Onda FM. Programa Som de Preta da Quebrada. Programa Som de Preta da Quebrada. O funk como empoderamento feminino. Este projeto foi realizado com apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento aos Serviços de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo. Secretaria Municipal da Cultura.